Aí, professora, quando a professora que vai passar aquele trabalho de matemática? Então, eu ia mandar essa Professor, semana, mas acho que eu vou deixar para a semana que vem. ó, tá enviando, tá enviando. Cara, credo, são 8 pessoas para aula de matemática ainda. Azar, porque hoje tem matéria nova e bem nova, por sinal. Caraca, então pior que eu tava certo que ia ter aula matéria nova. Tá muito bem, eu acho que quem não entrou não vai entrar e quem vai entrar no. Professora, quer que eu dê uma olhada na outra reunião? Pra ver se tem alguém? Uhum. Pode olhar e falar, manda recado lá, fala que nós vamos Tá, começar. tá, tá, eu vou sair, mas não começa em mim, tá? Tá. Que outra reunião, Rian? A de português, vai. Mas eu acho que ela já mandou para o sétimo. Ah, tá, então tá de boa. Então vamos começar. Vamos. Ela mandou para o sétimo, acho que ela estava enganada. Então vamos iniciar, né? Que ó, já faz o quê? 3 minutos que nós estamos aqui esperando? Mais? E vamos começar pela correção das atividades, tá, galerinha? Bom dia para todo mundo que chegou depois, né? Ninguém costuma falar bom dia, mas bom dia para vocês. Bom dia, como vai a sua tia? A Laura não chegou ainda, nem o João Vitor. Nem a Natália, que já era esperado, já tá aqui, ou ela já tá? Não, não tá. Não, não chegou a Natália. Vamos ver quem está aqui. Ó, tá a Carla, o Eduardo, a Gabriela, Pietra e você. Então vamos lá. Então vamos começar então pela nossa correção da página 121 e página o exercício 1, 2, exercício 5 e o exercício 7. Isso, né? Bom dia, Aislan. Então lá, se vocês quiserem acompanhar, então, página 121, 122 e 123. Importante fazer a correção, tá, gente? Já que somente um aluno me enviou a tarefa. Eu espero que vocês estejam fazendo, gente. Então, vamos lá. Número 1. Consulte a tabela trigonométrica e escreva e resolva. Determine o valor aproximado do seno de 12. Então, eu vou usar a tabela aqui do livro. Cosseno de 43, tangente de 58, cosseno de 70, seno de 4 e tangente de 8. Então, lá no seno, na nossa tabela, primeira fileirinha, nós vamos procurar o seno de 12. O seno de 12 é 0,208. O cosseno de 43 cosseno 0,731. Tangente de 58 vai ser 1,6 ou 1,600, não faz diferença, tá? Cosseno de 70, 0,342. Aí nós temos aqui seno de 4, 0,07 ou 0,70. Tangente de 87, 19,081. Pronto, esse era o exercício mais difícil. Determine a medida aproximada de cada ângulo. Agora nós temos o cosseno, temos as medidas, né, das relações trigonométricas e nós temos que procurar na tabela o ângulo ao qual essas medidas se referem. Então, aqui, cosseno de A é 0,857. Então, nós vamos procurar lá. 0,857 é um ângulo de 31 graus. Seno de B é igual a 0,453. 453 é um ângulo de 27 graus. Achei aqui. Aproximadamente 27 graus, que é 400
e 54, mais próximo que a gente tem aqui na tabela. Agora, tangente de C, 1,145. Tangente 1,145 vai ser um ângulo aproximado de... Bom dia, Enzo. 145. Ah, por isso que eu estou olhando no lugar errado, eu estou olhando o ângulo maior. Então, tangente de C, 1,145, o valor mais próximo que a gente tem na tabela é a tangente de 49, que é 1,15. Então, aqui vai ser aproximadamente 49 graus. Agora, cosseno de D, 0,975. 0,975. O mais próximo cosseno vai ser 0,974, que é o cosseno de 13 graus. Tangente de E, 1,62. Nós temos 1,6, que é 58, e 1,66. Então, o mais próximo é 1,6, que vai ser um ângulo de 58 graus. E nós temos o seno de F, que é 0,9843. 0,9843. 98. Nós temos 0,985 e 0,978. Então, o mais próximo, no caso, vai ser o seno de 82 ali, 85. Vai ser o seno de 80, mais próximo aqui. Então, é tudo mais ou menos aproximado, tá, gente? Então, aqui é um ângulo de 80 graus. Certo? Posso mudar? Sim, não? A gente tem que colocar aqui, tá? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. E F. Agora vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: usando as relações trigonométricas, calcule as medidas aproximadas dos ângulos indicados. Então, em cada caso aqui, nós temos que descobrir e determinar o ângulo. E para isso, nós vamos usar a relação métrica mais adequada. Então, no caso aqui, o nosso ângulo em destaque é o x. Em relação a x, eu tenho quem? Cateto oposto e hipotenusa. Então, vamos lá. Então, o que eu calculo com cateto oposto e hipotenusa? O seno. Então, seno de x é igual a cateto oposto, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, seno de x vai ser igual a 0,4. 2 dividido por 5, 0,4. Agora, a gente vai lá na tabela trigonométrica e olha qual ângulo que se refere ao 0,4, aproximadamente, né, gente? Porque não vai dar exatamente o que tem ali. Deixa eu deixar aberto aqui meu livro para facilitar. Então, 0 vai dar aproximadamente um ângulo de 24 graus. Então, x é igual a 24 graus, certo? Vocês estão aí ainda, Rian? Tô sim, professora. Então tá. Agora aqui na letra B, vamos lá. Nós temos aqui o ângulo de 90 graus, então a nossa hipotenusa, e o ângulo X em destaque é esse do cantinho aqui, certo? Do ângulo menor. Então, nós temos quem em relação a esse ângulo X? A hipotenusa e o cateto adjacente, ó, faz parte do ângulo, o lado do ângulo. Então, o que a gente calcula com cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno. Então, cosseno de x vai ser igual cateto adjacente, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 4. Então, nosso cosseno de x vai ser igual 3 dividido por 4, que vai dar 0,75.
Então, olhando na nossa tabela, o nosso x vai ser igual a, deixa eu procurar aqui, 0,75, nós calculamos cosseno, vai ser um ângulo de 41 graus. Aproximadamente, né? Então, esse é um ângulo de 41 graus. Agora aqui, na C, nós temos o nosso ângulo X, ângulo reto, então aqui é a nossa hipotenusa, e nós temos aqui o cateto adjacente a X. Então, também vamos trabalhar com quem? Vamos trabalhar com cosseno. Então, cosseno de X vai ser igual a cateto adjacente, 3,5, dividido pela hipotenusa, que é 4. Então, nosso cosseno de X vai ser 3,5 dividido por 4. Dá 0,875. Então, vamos na nossa tabela procurar 0,875. Vai ser um ângulo, dá exatamente um ângulo de 29 graus. Então, X é igual a 29 graus. Certo? Agora, vamos lá para o último que a gente tem que fazer ali, que vai dar o quê? Nós temos o nosso ângulo reto, então aqui é a hipotenusa. Não temos a hipotenusa. Nós temos o nosso ângulo X. Nós temos em relação a esse ângulo X, o quê? O cateto oposto, que é o 4,2, e nós temos o cateto adjacente. O que a gente calcula com cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. Tangente de X vai ser igual ao cateto oposto, 4,2, dividido pelo cateto adjacente, 1,7. Então, a tangente de X vai ser 4,2 dividido por 1,7. Vai ser 2,47, aproximadamente, 2,47. Então, agora a gente vai lá na tabela e procurar esse ângulo aí. 2,47. Nós temos 2,475, que é o mais próximo, que então é um ângulo de 68 graus. Então, X é igual a 68 graus. Pronto. Bem simples esse exercício para fazer, né? Quem conseguiu fazer? Eu vi que a Gabriela me mandou, ela fez. Acertou todos, Gabi? Deixa eu ver no chat, porque a Gabi não costuma falar, né? Acertou, Gabi? Sim ou não? Sim? Legal. Então, vamos lá. Continuando aqui, então. O exercício 3 diz assim: usando a calculadora, determine a medida do lado indicado por X. Então, nós temos aqui, no caso da letra A, nós temos um ângulo de 30 graus. Esse aqui não era para vocês fazerem, tá? Mas eu vou resolver para ele não ficar para trás ali. Eu sei que não era para vocês fazerem, mas eu quis colocar para não deixar ele para trás. Então, nós temos aqui um ângulo de 30 graus. Nós temos, em relação a esse ângulo de 30 graus, nós temos o cateto oposto e nós temos o cateto adjacente. Então, com cateto oposto e cateto adjacente, aqui é a hipotenusa. Ó. O que eu calculo de um triângulo retângulo? Eu consigo calcular a tangente, certo? Então, nós vamos fazer tangente de 30 é igual a 2 raiz de 3, cateto oposto, né? Dividido pela nosso cateto adjacente, que é x. Então, pegando na nossa tabela, a tangente de 30, vou pegar pela tabela, na verdade, isso aqui já era para a gente fazer usando as relações dos ângulos
dos ângulos notáveis, mas como eu vou explicar depois e esse exercício só vai ficar ele para trás, eu já resolvi fazer ele antes. Então, a tangente de 30, gente, é 0,577, que é igual a 2 vezes a raiz de 3 sobre x. Então, x vezes 0,577 é igual a 0,577x, que é igual a 2 vezes a raiz de 3. Vamos usar a calculadora para a gente calcular aproximado isso aí. 2 raiz de 3, que vai dar 3,464. 3,464. Como eu não quero 0,577x, eu faço o quê? Se 577 milésimos está multiplicando, passa para o segundo membro da minha equação, dividindo. Então, dividido por 0,577. Agora, eu vou pegar aqui, 3,464 dividido por 0,577. Então, vai dar aproximadamente 6 centímetros. Então, x é igual a 6 centímetros. Ok? Agora, vamos lá. Na letra B, nós temos aqui um ângulo de 60 graus, que também é um ângulo notável, a gente já vai falar sobre isso. Em relação a esse ângulo notável, eu tenho aqui cateto oposto, hipotenusa, que é o ângulo oposto ao ângulo reto, e cateto adjacente. Então, as medidas que eu posso usar são cateto adjacente e hipotenusa. Então, o que eu vou calcular com cateto adjacente e hipotenusa? Vou calcular o cosseno. Então, cosseno, esse aqui é o A, o B. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente, que é nosso x, dividido pela hipotenusa, que é 8,6. Então, o cosseno de 60, vamos olhar aqui na tabela. Cosseno de 60 é meio. Então, 0,5. Ou 0,500, tá? Que é igual a x sobre 8,6. Então, como a gente tem uma proporção aqui, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios, uma vez x, x é igual a 0,5 vezes 8,6. Então, nosso x vai ser igual a metade disso ali, né? Que é igual a 4,3 centímetros. Então, x igual a 4,3 centímetros. Ok? Agora, aqui no terceiro e último letra aqui do exercício 3. Eu tenho um ângulo de 45 graus, que também é um ângulo notável. Todos esses ângulos que apareceram aqui, gente, são chamados de ângulos notáveis, tá? Então, nós temos esse ângulo, conhecemos esse ângulo quem? O cateto oposto e conhecemos a hipotenusa. Então, o que eu vou calcular em relação a esse ângulo de 45? Vou calcular o seno. Então, seno de 45 é igual a cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 5 raiz de 2. O seno de 45... Se a gente olhar na tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou usar essa raiz aí para poder cancelar, tá? Então, nós vamos ter aqui que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 5 raiz de 2. Logo, eu tenho aqui o quê? Uma proporção. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 2 vezes x, 2x é igual a raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. 2x vai ser igual a raiz de 2, 1 vezes 5, 5. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4, gente? A raiz quadrada de 4 é 2, então eu vou ter 5 vezes 2. Logo, x é igual a 5 vezes 2, que é 10 dividido por 2. X vai ser igual a 5. Então, a nossa medida aqui é x igual a 5 centímetros. Beleza? Entenderam esse exercício? Sim ou não?
Me falem, por favor. Sim, eu entendi. Bem simples, né? Agora vamos lá. O exercício 5 diz assim: usando um teodolito, Humberto observou o topo de uma árvore sob um ângulo de 66 graus. Tomando esse ângulo, essa e outras medidas, ele construiu o esquema ao lado. Qual é a altura da árvore? Então, nós queremos descobrir a altura da árvore. Tudo isso aqui, certo? Vamos chamar de H. Nós já fizemos um exercício bem parecido com isso aqui, lá da montanha, lembra do morro? Então, primeiramente, nós vamos calcular, gente, eu vou calcular essa distância aqui, ó. Daqui do topo da árvore até onde tem a formação do ângulo de 90 graus, com os olhos aqui do nosso amigo Humberto, onde ele tem, na verdade, o teodolito ali. Então, a gente sabe que do teodolito até o tronco da árvore, a distância que está é 4 metros, ok? E eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o X aqui, que é essa altura que vai do topo da árvore até essa altura em que está formando aqui o ângulo de 90 graus, tá? Então, vou chamar isso aqui de X. Para calcular isso, o que que eu tenho em relação ao ângulo de 66 graus? Eu tenho aqui o cateto oposto, que é o X, que é o que a gente quer descobrir, e a gente tem o cateto adjacente a esse ângulo de 66 graus, cateto adjacente. E aqui, ó, seria a nossa hipotenusa no triângulo retângulo, certo? Então, o que que eu calculo com cateto oposto e cateto adjacente em relação ao ângulo? Eu calculo a tangente. Então, eu vou usar o quê? A tangente de 66. Então, nós temos que a tangente de 66, por que que eu posso usar isso? Porque eu tenho a tabela, então eu conheço esse valor, teoricamente. Então, agora vai ser o quê? Cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Então, olhando na nossa tabela, o cateto, desculpa, a tangente de 66 graus, tangente não, tangente, vai ser 2,246. 2,246. Isso. Que é igual a x sobre 4. Agora, nós temos aquela proporçãozinha formada, né? Então, nós vamos fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Uma vez x, x é igual a 4 vezes 2,246. Então, x vai ser igual a quanto? Vamos fazer aqui nossa multiplicação para a gente determinar esse valor. 4 vezes 2,246 vai dar 8,984 metros. Então, o que que eu achei aqui? Eu achei a altura do topo até a altura do teodolito, mas essa não é a altura da árvore ainda. Para calcular o total da altura da árvore, o que que eu tenho que fazer? Calcular a altura em que o teodolito ali se encontra, que é 1,70 m. Então, a nossa altura H, que a gente quer descobrir, vai ser igual a 8,984 mais 1,7. Deixa eu apagar o H aqui para não atrapalhar. Então, H, que é a altura da nossa árvore, vai ser igual a quanto? Mais 1,7. 10,60, aproximadamente, né, gente? 684 metros, ok? Pronto. E assim, a gente faz o uso para determinar a altura. Isso é muito usado para determinar a altura de arranha-céus, né? De edifícios muito altos e coisa e tal. Certo? De monumentos, que antigamente era feita assim, a medida aproximada, hoje em dia eles usam essa questão do teodolito, né? Um instrumento para fazer essa medida. Agora, com os drones, acho que eles usam mais esse tipo de recurso. Posso mudar? Ou tem alguém copiando? Pode mudar, gente? Não, quem cala consente, né? Então, o número 7. O número 7 diz assim:
Observe algumas medidas que podem ser destacadas em uma cobrança de pênalti no futebol. Então, nós temos aqui o tamanho da trave, né? Do gol, a distância de uma trave até a outra. Nós temos a distância da marca do pênalti até o gol. E a gente sabe que o goleiro ele tem que ficar exatamente no centro do gol, certo? Então, o que o exercício quer da gente? Considere que a bola faz uma trajetória em linha rente ao gramado. Então, quer dizer que ele está indo retinho aqui no gramado, bem próximo do gramado. Qual é a medida do ângulo formado entre a trajetória da bola e a linha do fundo em uma cobrança de pênalti que atinge uma trave do gol? Então, ele quer saber, gente, ó, aqui é a trajetória da bola, ele quer descobrir a medida desse ângulo aqui, ó. Tá? A medida desse ângulo. Então, o que eu tenho aqui que eu posso usar para descobrir esse ângulo? Então, nós temos aqui o nosso ângulo reto, certo? Então, aqui, olhando, observando que é que formou um triângulo de retângulo, né? Então, aqui é meu ângulo reto. Nós temos aqui a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Nós conhecemos exatamente a distância da marca do gol até a linha de fundo, que é quanto aqui, ó, 11 metros. E nós sabemos que o goleiro está exatamente no centro do gol. Então, eu posso dizer que eu conheço o cateto aqui, ó, adjacente a esse ângulo, que é a metade de 7,32, certo? Então, qual é a metade de 7,32? Então, vamos calcular aqui, 7,32 dividido por 2, que vai dar 3,66. Então, essa medida aqui para nós, 3,66. Agora, a gente vai lá. Então, em relação ao ângulo, o que representa o nosso 11 aqui? É o cateto oposto. Em relação ao ângulo aqui que a gente tem formado, o que representa o 3,66? É o cateto adjacente. Que relação métrica que eu tenho relacionando cateto oposto e cateto adjacente de um ângulo? É a tangente, certo? Então, nós temos que a tangente do nosso ângulo em questão é igual ao cateto oposto, que é 11, dividido pelo cateto adjacente, que é o 3,66. 3,66. Então, a tangente desse nosso ângulo vai ser aproximadamente 11 dividido por 3,66, que é 3, tá? Aproximadamente 3. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá na nossa tabela e vamos descobrir quem é o nosso ângulo X. Qual o número que tem tangente 3? O número que tem tangente 3 é o ângulo de bem próximo, tá? Porque aqui deu 3,05, se a gente for olhar. Eu arredondei, que dá 3,05 alguma coisa. Então, tem um ângulo aqui bem próximo, que é o ângulo de 72, que tem tangente de 3,078. Então, esse ângulo que a gente está tratando aqui em relação a essa situação é aproximadamente um ângulo de 72 graus. Certo? Simples assim. Então, gente, viu como é fácil? Bem tranquilo para resolver esses exercícios, né? Desde que você tenha o quê? Uma tabela em mãos ou uma calculadora. Na verdade, precisa das duas coisas. Vocês viram que trabalha com bastante número decimal, com divisão, assim, com bastantes números quebradinhos, né? Então, sempre que for trabalhar com trigonometria, se você tiver a oportunidade, pode fazer o uso da calculadora e da tabela trigonométrica. Beleza? Posso mudar? Sim. Pode sim. Conseguiram entender? Conseguiu entender, Rian? Yeah. Fácil, né? Yeah. Então, eu vou continuar aqui nos slides, tá, gente? Basicamente, eu vou explicar para vocês o que está lá na apostila. Mas como aqui eu consigo escrever e demonstrar o que tem ali na apostila de uma forma mais prática, então eu vou continuar aqui no slide. Mas lá na página, se vocês quiserem acompanhar pela apostila, é a página 118 e a página 119 que a gente vai fazer agora, beleza? Então, vamos lá. Então,
os ângulos notáveis. O que são ângulos notáveis? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus são chamados notáveis por causa da frequência com que surgem em problemas e é de grande importância para a trigonometria. Gente, um detalhe. Esses ângulos notáveis, a gente tem uma certa obrigação de conhecer as relações trigonométricas referentes a eles. Então, geralmente, em concursos, em vestibulares, né, Enem, não são apresentados os senos, os cossenos e as tangentes desses três ângulos. Por quê? Porque são os ângulos que a gente acaba utilizando mais, tá? Então, eles são muito frequentes em cálculos matemáticos importantes. Então, esses valores nós temos que saber. Ontem o João me perguntou, prof, a gente tem que decorar a tabela trigonométrica? A tabela trigonométrica não, mas a tabela dos ângulos notáveis, sim, é necessário saber. Então, tem que aprender, tem que saber o macetezinho para resolver essa questão, beleza? Sendo assim, é importante conhecer os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então, vamos lá. Primeiro, os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. É o que nós vamos fazer agora. Então, considere o triângulo abaixo. Então, vou trazer aqui um triângulo para vocês, ó. Esse nosso triângulo, gente, ele é um triângulo equilátero. Significa dizer o quê? Que ele tem os três lados de mesma medida. Então, vou chamar aqui de L, aqui também de L, e aqui embaixo DL. Vou pôr esse L em outro lugar aqui. Embaixo de L também, ok? Então, três lados de mesma medida. Agora, se eu passar a altura relativa a essa base aqui, ó, deixa eu pôr o nome, né, nos vértices aqui. A, B, C. Então, se eu traçar a altura relativa ao lado BC desse meu triângulo, olha o que vai acontecer. Então, tracei a minha altura relativa ao lado BC. Se vocês observarem bem de perto, o que aconteceu aqui? Esse meu triângulo foi dividido em outros dois triângulos menores, certo? E também retângulos. Por quê? Porque a altura de um triângulo relativa a uma base é o quê? É um segmento de reta que sai de um vértice e vai até o lado oposto, a base que eu estou considerando, formando um ângulo de 90 graus. Assim, então, a gente tem o quê? A formação aqui, ó, de um triângulo retângulo, certo? Como é um triângulo equilátero, esse triângulo que eu estou levando em consideração, a altura também coincide com a bissetriz do meu ângulo A. Ou seja, se coincide com a bissetriz, o meu ângulo é dividido em duas partes iguais, certo? E aí, a gente sabe que um ângulo de um triângulo equilátero mede quanto? 60 graus, certo? Então, se eu passei, aqui também é 60, né? Ó, então, aqui também é 60 graus. Se eu passei essa altura que coincide com a bissetriz, o que aconteceu com esse meu ângulo de 60 graus? Ele foi dividido em dois ângulos de 30 graus cada um. Então, deixa eu marcar aqui. Então, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Assim, nós conseguimos encontrar um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, um ângulo de 60. Para que eu preciso disso? Para poder trabalhar as minhas relações trigonométricas. Então, aqui, ó, deixa eu marcar. Essa altura H cortou o meu triângulo num ponto aqui que a gente vai chamar de H. E essa linha aqui é a nossa altura H, ok? Agora, vamos observar mais de perto aqui. Quando eu passei a minha altura, esse triângulo é equilátero. Coincide com a bissetriz e também coincide com a mediana. A mediana é um segmento de reta que sai do vértice e divide o meu lado oposto exatamente ao meio. Então, significa que esse lado aqui é exatamente igual a esse. Então, se tudo mede L, quanto que vai medir cada uma dessas partes, gente? Tudo aqui é L, né? Ó.
Tudo é L. Então, quanto que vai medir cada parte dessa do meu triângulo aqui? Quem vai me ajudar? Quanto que mede? Se eu tenho L para tudo, quanto que, se eu estou dividindo em duas partes 120? iguais? 120? Não, estou falando de comprimento agora, Rian. Ó, a medida do B até o C é L. Se eu dividir L por 2, quanto que vai ficar para cada uma dessas partes? Não é a metade de L, gente? Porque Então é quando, 60, né? Não, peraí. porque quando eu divido por 2, eu estou pegando a metade de algo, né? Como a minha medida é L, então cada parte aqui vai valer o quê? L sobre 2. Ou seja, a metade do meu segmento. Ué, não quer escrever aqui por quê? Que bom. Deixa eu dar uma saidinha e voltar. Só falta, né? Não, só falta acontecer que nem aconteceu na última aula. A gente no dia de conteúdo novo. É. Então vai lá. Show. Mas eu não apertei botãozinho nenhum hoje. Tá. A altura. Voltou. Então, aqui, L sobre 2 também. Agora, gente, olha o que eu vou fazer. Esse desenho aí ficou bem poluído, né? Então, eu vou trazer essa metade. Esse triângulo aqui, ó, em que eu destaquei os ângulos para nós aqui do ladinho. Então, olha lá. Então, aqui eu tenho a meu H, ó, vamos transferir para cá. O H, nós temos o nosso triângulo ABH, que é a metade do nosso triângulo ABC, certo? Nós temos que essa parte aqui, ó, mede quanto? L sobre 2, né? E nós temos aqui o ângulo de 90, nós temos aqui a nossa hipotenusa, que mede quanto? Que mede L, que é o lado do nosso triângulo equilátero. Então, esse aqui é o nosso ângulo de quanto? Um ângulo de 30 graus, certo? Aqui, de 30. E nós temos aqui o nosso ângulo de 60 graus, ok? Partindo daqui, nós vamos determinar estas razões trigonométricas, 3 razões trigonométricas para os ângulos de 30 e 60. Só que antes disso, eu preciso descobrir uma medida que eu não conheço aqui. Como assim, prof? Você não conhece nenhuma medida? Conheço sim. Eu sei que a hipotenusa do meu triângulo mede L. Eu sei que aqui o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus mede L sobre 2. Mas eu não conheço quem? A minha altura. Por quê? Porque eu tenho que ter ela também em função de L. Se as medidas dos meus lados são L, eu tenho que ter essa altura em função de L. Então, para isso, nós vamos calcular a nossa altura usando que recurso? O teorema de Pitágoras, que é o método que eu posso usar para calcular o quê? Um dos lados de um meu triângulo retângulo. Conheço 2, então eu posso achar o terceiro. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, quem é a minha hipotenusa? L. L ao quadrado é igual a B ao quadrado, L sobre 2 elevado ao quadrado, mais o que eu quero descobrir, que é quem? A minha altura. Altura ao quadrado, ok? Então, L ao quadrado é o quê? L ao quadrado, que é igual L ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado, vai ser L ao quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. Agora, eu quero descobrir H, então eu tenho que isolar ele. Então, eu vou trazer esse L ao quadrado sobre 4 para o primeiro membro. Então, L ao quadrado menos, por que menos? Porque está somando aqui no segundo membro, não está? Então, eu vou trazer para o primeiro membro, subtraindo. Menos L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Vou reduzir toda essa minha equação ao mesmo denominador. Prof, não quero fazer isso. Então, não quero reduzir toda a equação, então eu posso usar uma regrinha prática aqui, ó, que vai cair na mesma, tá? Então, quando eu tenho a diferença ou a soma de um número inteiro com um número fracionário, o que eu faço?
Eu conservo o meu denominador, multiplico o denominador pela parte inteira e, nesse caso, eu vou subtrair o numerador da minha fração, da minha parte fracionária. Então, 4 vezes L ao quadrado, 4L's ao quadrado. Menos L ao quadrado, eu tenho 4, tiro 1, sobra quanto para mim? 3L ao quadrado, ok? E isso é igual a quem? A H ao quadrado. Agora, eu não quero H ao quadrado, eu quero saber o valor de uma única altura. Então, o meu H vai ser igual. Qual que é a operação inversa da potência? É a raiz quadrada, né? É igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Vou simplificar o máximo possível esse radical. De que maneira? Tirando quem tem raiz quadrada de dentro desse radical. Quem tem raiz quadrada? Aqui. Hã? Quem tem raiz quadrada desses termos que estão dentro do meu radical? Alguém pode me ajudar? O 3 tem raiz quadrada? Tem, Rian? O Não, 3 tem ele raiz quadrada? Não tem. Então, ele não pode sair tá. do radical. O L ao quadrado tem raiz quadrada? Oi? Não, na realidade o 3 até tem, mas não é exata, né? Não exata, isso. Eu quero raízes exatas, tá, Rian? O L ao quadrado tem raiz quadrada. Qual que é a raiz Sim. quadrada de L ao quadrado? É L, porque, ó, eu cancelo com o quadrado que tá aqui. Então, vai sair o L para fora do radical. 4 também tem raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Opa, ficou meio tortinho aqui, deixa eu arrumar. Ok? E como o 3 não tem raiz quadrada, ele permanece dentro do radical. Assim, gente, eu descobri a altura do meu triângulo em função de L, que é as outras medidas que eu tenho para os outros lados. Agora sim, nós podemos calcular seno, cosseno e tangente de 30 e de 60, tá bom? Então, eu vou substituir o H aqui por L raiz de 3 sobre 2. Agora, vou apagar o ângulo de 60 e nós vamos calcular as relações trigonométricas em relação ao nosso ângulo de 30 graus, usando esse triângulo aqui como referência, tá? Deixa eu marcar ele aqui circular. Então, nós vamos usar esse triângulo aqui, ó, como referência. Beleza? Então, vamos lá. Em relação ao ângulo de 30. O lado BH é o quê? É o cateto oposto. O lado AB é o quê? É a hipotenusa. E o lado AH é o nosso cateto adjacente. Olha aí, ó, ângulo de 30 é o lado que faz parte do ângulo de 30. Então, nosso cateto adjacente. Então, a primeira relação que nós vamos calcular trigonométrica em relação ao ângulo de 30 graus vai ser o seno. Então, vamos lá. Seno de 30 é igual cateto oposto, L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Então, dividido por L. Logo, vou fazendo aqui na frente, porque senão não vai caber, tá? Então, nós vamos ter aqui que o seno de 30 vai ser igual. Como que eu faço para dividir uma fração, gente? Uma fração por outra. A gente conserva a primeira, que é quem? O cateto oposto, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de L? É 1 sobre L, vezes 1 sobre L. Logo, o nosso seno de 30, ficou apertadinho aqui, vai ser igual. Usando técnica de cancelamento, ó, corta, corta. Vai ser o quê? 1 sobre 2. Pronto. Descobrimos o seno de 30. Então, seno de 30 é meio. Resolvido aí o primeiro caso. Agora, nós vamos calcular o quê? O cosseno de 30. Então, vamos lá. Cosseno de 30. Deixa eu fazer umas divisões aqui para ter espaço. Eu, em vez de ter deixado mais espaço aqui para fazer, qualquer coisa a gente vai apagando. Então, isso. Agora vamos lá no cosseno de 30. Mudando de página, Rosângela. Então, cosseno de 30 vai ser o quê, gente?
cateto adjacente pela hipotenusa. Então, quem é nosso cateto adjacente? L raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Dividido por L, que é a hipotenusa. Vou pôr assim, tá? Dividido por L. Deixa eu pôr isso aqui mais para cima. Melhor. Isso aqui vai ser igual, cosseno de 30 vai ser igual. Divisão de fração novamente. O que eu faço? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de L? 1 sobre L. Então, nós vamos ter L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso, 1 sobre L. Então, logo, o cosseno de 30 vai ser igual ao quê? Posso aplicar técnica de cancelamento aqui também. Por quê? Porque eu tenho multiplicações. Então, eu corto L com L e agora é só multiplicar o que sobrou. Então, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 2 vezes 1 que sobrou aqui, 2. Então, o cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Já descobrimos mais uma relação trigonométrica em relação ao ângulo de 30. Agora, vamos calcular a tangente. A tangente de 30 é igual a cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Então, como que eu calculo a tangente lá de 30? Vai ser cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2, certo? Então, a nossa tangente de 30 vai ser igual. Mesmo processo, divisão de fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de L raiz de 3 sobre 2, gente? 2 sobre L raiz de 3. Vou mudar a cor aqui que tá ficando meio bagunçadinho. Então, agora simplificando, aplicando técnica de cancelamento, eu posso cancelar dois valores aqui, ó. L cancela com L e 2 cancela com 2. Então, vai ficar para nós ali o seguinte: 1 e 1. 1 vezes 1, tangente de 30, vai ser igual 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Calculei a tangente de 30? Ainda não. Por quê? Porque como a gente já aprendeu lá no início do ano, a gente não pode representar um número desta forma aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? A racionalização do denominador de 1 sobre raiz de 3. Então, vamos fazer aqui embaixo. Então, vou racionalizar. Então, a tangente de 30 vai ser igual a 1 raiz de 3 vezes... Qual que é o termo racionalizador, gente, para eu eliminar essa raiz de 3 do denominador? Eu tenho que multiplicar por um termo que eu consiga eliminar o radical. E esse termo é quem? É o raiz de 3 sobre 3. Então, vou ter aqui, ó, raiz de 3 sobre, melhor, raiz de 3. Já estou querendo dar resposta para vocês. Então, a nossa tangente de 30 vai ser igual a 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. E aqui nós determinamos a tangente de 30. Então, nós temos lá que o seno de 30 é meio, tá? Vou marcar aqui, tá? Seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30... Deixa eu pôr isso para baixo. Tangente de 30 vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 3. Então, já calculamos todas as relações trigonométricas em relação ao nosso ângulo de 30 graus. Entendido até aqui?
Prof, eu Sim, prof. vou ter sempre que fazer isso? Não, gente. Vocês têm que memorizar isso aqui, ó. Essas medidas vocês têm que memorizar, tá? Isso aqui é o processo de onde eu tiro isso. É claro que se você sabe fazer a dedução, você consegue calcular sem ter as relações. Mas é bem interessante você já conhecer isso para não precisar fazer todos esses cálculos aqui, tá? Agora, ó, vou apagar o meu ângulo de 30 e eu vou trabalhar com quem? Vou até apagar isso aqui para não confundir. Então, nós vamos trabalhar com o ângulo de 60 graus. Voltar. Então, vamos marcar nosso ângulo de 60 aqui, porque é com ele que nós vamos trabalhar, ok? O que representa o L raiz de 3 sobre 2 em relação ao ângulo de 60 graus, gente? Ele é o nosso cateto oposto. Não acredito. Já falta só isso? E o que representa o cateto aqui, ó, BH, em relação ao ângulo de 60 graus? O L sobre 2 é o nosso cateto adjacente, certo? Então, agora nós vamos fazer as mesmas relações em relação ao nosso ângulo de 60 graus, ok? Aqui não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Qualquer coisa eu apago. Então, aqui, ó, primeiro seno. Seno de 60 é igual a quê? Cateto oposto, L, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? L. Então, o seno de 60 vai ser igual a L, raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso de L, que é 1 sobre L. Então, o seno de 60, aplicando técnicas de cancelamento, eu posso cancelar quem? Esse com esse. Aqui é 1, tá, gente? Fica gordinho. Então, agora nós vamos ter lá, raiz de 3 vezes 1, que sobrou 1 também aqui, 1. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora, vamos para o cosseno. Cosseno de 60 graus vai ser igual cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, cosseno de 60 vai ser igual, conserva a primeira, L sobre 2, vezes o inverso da segunda, 1 sobre L. Logo, o cosseno de 60 é igual, aplicando técnica de cancelamento, L com L corta, sobra 1 e sobra 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, cosseno de 60 é meio. Agora vamos lá para tangente de 60. Tangente de 60, tudo o mesmo processo, estão vendo? É igual ao quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, L raiz de 3 sobre 2 vezes quem? Vezes nada. Dividido por quem? Dividido por L sobre 2. Então, nós temos que a tangente de 60 vai ser igual. Conserva a primeira, L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda, 2 sobre L. Logo, podemos aplicar aqui algumas simplificações, não podemos? Então, nós podemos simplificar aqui, vou mudar de cor, ó, o L com o L que vai ficar 1 e 1, o 2 com 2 que vai ficar 1 e 1. Então, agora é só multiplicar. Então, nós vamos ter lá, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 1 vezes 1, 1, nem precisa colocar. E assim, ó, nós descobrimos seno, cosseno e tangente de quem? De 60. Então, vou destacar isso aqui para nós. Então, tangente de 60, raiz de 3, cosseno de 60 é 1 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E seno de 30,
meio. Beleza? Então, descobrimos aqui em relação aos ângulos de 30 e 60 graus. Falem para mim que horas são. 9h28. Ai, não vai dar tempo de eu passar. Então hoje não vai ter tarefa? Olha, Rian. Faltou fazer o de... Vai ter uma tarefa. Ah, não. Nossa, a Petra já saiu. Sora, seja boazinha. Você boazinha. Tarefa, vou passar para vocês. O exercício. Esse aqui é de 60, deixa eu ver. É. Amor no coração. Eu tenho amor no coração, por isso que eu dou tarefa. O exercício 4. O exercício 3, 8, desculpa, o 3 não. O 4, o 8. E o 10, que não precisa dessas relações aqui dos ângulos notáveis. 4, 8 e 10. Marca aí, Rian, por favor. Manda lá no grupo daí para mim. Gente, então, eu não vou continuar. 4, 8 e 10. Por quê? Porque eu preciso explicar o processo para vocês. O exercício 4, 8 e 10 de qual página? Eu vou passar ali. É página 122, 123 e 124. 122, 120. É, o 4 está na página 122, o 8 está na página 123 e o 10 está na página 124. 122, 123, página 4, 5 e 6. Rian, 4, 8 e 10. Então, ó, eu preciso explicar tudo isso aqui para vocês, então eu não vou passar. Então, aqui, 122, 123, né? E 124. Exercícios, ó, vou marcar aqui, ó. Não, eu já vou enviar 4, 8 e 10, os que estão destacados, tá? São esses a tarefa para vocês. Da página 122 a 124. Gente, eu não vou correr, porque eu acho interessante vocês entenderem o processo. Então, eu vou deixar para a gente terminar na próxima aula. Seu único limite é o que você coloca na sua mente. Então, gente, boa final de semana, né? Que amanhã já é sexta-feira. Então, tenham boa tarde hoje e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até segunda. Com certeza, aqui com outro eu não fico.